Bom, boa tarde. Meu nome é Rodrigo Augusto Silva, como alguns de vocês já devem me conhecer dos eventos do Cubo do Conhecimento e da Project Lab. É mais uma vez uma satisfação estar aqui com vocês online, direto do Rio de Janeiro, da sede da Project Lab, para o Brasil todo e até para o mundo, né? A gente sabe que tem pessoas de fora do Brasil até que assistem aos eventos do Cubo do Conhecimento, para uma série especial do nosso Papo Certo, que vocês já conhecem também o formato, um bate-papo descontraído, sempre com algum especialista, uma personalidade aí no universo de gerenciamento de projetos. Hoje eu estou aqui com a nossa querida Sueli Marquet, consultora, instrutora da Project Lab, PMP, dispensa comentários o currículo dela, e conseguimos um tempinho da Sueli, ontem foi com o Roberto Pons, hoje com a Sueli, conseguimos um tempinho dela, a gente deu uma pausa lá na consultoria, nos projetos que a gente toca aqui na empresa, para poder falar com vocês sobre uma das áreas de conhecimento do PMBOK, né? E hoje, essa série especial fala justamente sobre as 10 áreas do PMBOK, e a gente, cada especialista, cada instrutor ou não da Project Lab, traz para vocês um pouco do seu conhecimento nesse bate-papo. Sueli, a gente trabalha junto, eu sou suspeita a falar de você. É uma grande alegria e satisfação ter você aqui no Cubo do Conhecimento, tá? Seja bem-vindo. Obrigada, Rodrigo. Pessoal, muito prazer estar aqui com vocês, poder trocar um pouco de experiência, falar um pouquinho da integração, de mudanças. E aí o Rodrigo está encarregado de fazer as perguntas, né? Espero que nenhuma pegadinha, tá, Rodrigo? E que a gente possa aí trocar experiência com vocês também, ok? Beleza, pessoal. Bom, vamos começar, né? Eu vou começar aqui fazer algumas perguntas para a Sueli. Bom, nós vamos falar hoje, Sueli, sobre o gerenciamento de integração e mudanças no projeto, né? Como gerenciar isso. E por que existe uma área de conhecimento chamada integração? Por que integração? Bem, o gerenciamento de projeto, Rodrigo, ele tem natureza integradora. Durante o gerenciamento de projeto, nós precisamos integrar os próprios processos das diversas áreas de conhecimento, precisamos integrar as pessoas envolvidas, as principais partes interessadas, as atividades que serão realizadas. E tem uma coisa importante. Quem é que tem condição de ter uma visão do projeto como um todo? Porque é muito importante para fazer essa integração ter essa visão do projeto como um todo. Sem dúvida. E o gerente de projeto é esta pessoa, que faria esse papel de integrador, muito mais do que outras partes interessadas que estão envolvidas. Imagine, assim, por exemplo, o patrocinador, né, que é uma parte interessada e importante dentro de um projeto. Será que ele tem a visão do todo como projeto? Qual é o foco dele? Normalmente o patrocinador, o foco dele é entregar o produto, o projeto seja bem sucedido, dentro do prazo, dentro do custo, né, que muitas vezes é uma restrição dentro de um projeto. O cliente, por exemplo, qual é a visão dele do todo do projeto? O cliente só está interessado no resultado final. O cliente quer o resultado. Ele quer o resultado. E a equipe do projeto? Será que ela tem a visão do todo do projeto? Também não. A preocupação dela é realizar as atividades que estão sob a sua responsabilidade. Fornecedor consegue ter a visão toda do projeto? Não. Navegar pelas áreas do projeto, ele não vai conseguir fazer isso, porque o foco dele também é fazer a entrega dele, né, para qual ele foi contratado, e receber o seu pagamento, o seu dinheiro. Então, o gerente de projeto, ele tem por missão essa integração. Então, ele é o grande integrador, e a gente pode observar a importância da integração no gerenciamento de projetos. Se não tiver essa pessoa que faça essa integração das áreas de conhecimento, dos diversos processos envolvidos, das principais atividades, das partes interessadas, né, que entre elas a própria equipe do projeto, o projeto não vai ser bem sucedido. Tá? Então, é uma área de conhecimento importantíssima dentro do gerenciamento do projeto. Tá? Certo, maravilha. Então, o gerente de projetos é o responsável por essa integração. Ele é o integrador, ele é o responsável, ele é o integrador. Tá? A gente complementa até que ele também é um facilitador, porque nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, mas ele é o integrador. Maravilha.
Bom, a gente está falando aqui, né, o tema, além de ser da gente falar sobre gerenciamento de projetos, mas é com foco no PMBOK. Sim, sim. Né? PMBOK quinta edição, né? É isso, a quinta edição do PMBOK. Como que o PMI e o PMBOK, né, aplica isso? Como eles enxergam isso? Pois bem, o PMBOK quinta edição, porque é a sexta edição que em breve estará aí conosco, né, disponível, mas ela vai ter mais um processo. Mas o PMBOK quinta edição, ele aborda a integração em todos os grupos de processo. Os grupos de processo, para quem não conhece ainda, né, imagino que possa ter alguém que ainda não teve a oportunidade de ler o PMBOK, mas o PMBOK chama de grupos de processo, que é o ciclo de vida do gerenciamento, que são iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e encerramento. Certo. E o que o PMBOK, por ele achar tão importante a integração e que a gente percebe o quanto é importante, ele coloca dentro dos 47 processos, né, tem um processo de integração, pelo menos um processo em cada grupo de processo. Vou explicar melhor, tá? Iniciação, tem um grupo de processo chamado desenvolver o termo de abertura do projeto. Certo. E esse processo, o gerente de projeto, o grande objetivo dele é formalizar o projeto perante a organização e designar os gerentes de projeto. Tem algumas pessoas que falam assim, então quer dizer que o gerente de projeto não participa desse processo, que é o primeiro processo da iniciação? Não, participa sim. Inclusive, o próprio PMBOK, ele já alerta que o gerente de projeto deve ajudar no desenvolvimento desse documento, que é o termo de abertura de um projeto, tá? Pois bem, depois vem um outro grupo de processo importantíssimo, que é o planejamento. E o primeiro processo desse grupo de processos é desenvolver o plano de gerenciamento de projetos, que é o grande resultado do planejamento. Tá? E esse plano de gerenciamento de projeto, onde nós vamos definir como o projeto será planejado, como ele será executado, como ele será monitorado e controlado, onde a gente vai definir uma série de procedimentos, uma série de regras para que a gente possa gerenciar bem o nosso projeto. Pois bem, aí, nesse momento, esse processo, na verdade, ele começa, né, ele inicia no planejamento e vai até o final. O resultado é o plano de gerenciamento de projeto aprovado. O que constitui esse plano de gerenciamento de projetos? Ele constitui de uma série de planos auxiliares envolvendo aquelas áreas, as outras áreas de conhecimento, como escopo, custo. Então, temos, então, também, além dessas áreas de conhecimento, nós temos as 3 linhas de base que fazem parte desse plano de gerenciamento de projeto, que é a linha de base de escopo, a linha de base de custo, a linha de base de cronograma. Então, esse é um processo, e tem uma coisa importante, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso quando a gente falar de mudanças. Na elaboração desse plano de gerenciamento de projetos, a gente não pode esquecer de desenvolver um plano de gerenciamento de mudanças, tá? Um pouquinho mais à frente, a gente detalha um pouco mais sobre o que é esse plano de gerenciamento de mudanças. Então, continuando, no outro grupo de processo, que depois que nós temos o plano de gerenciamento de projetos aprovado, nós vamos executar. Existe o grupo de processo de execução. Dentro desse grupo de processo, o primeiro processo, e que faz parte do grande trabalho do gerente de projeto, é orientar e gerenciar o trabalho do projeto. Então, é o papel mais ainda de integrador do gerente de projeto, que durante toda a execução, todo o desenvolvimento do projeto, ele tem que estar acompanhando o que está acontecendo, tá? E uma coisa importante, ele também vai ser um grande facilitador. Então, durante esse grupo de processo, a execução desses processos relacionados à execução do projeto, o gerente de projeto ele vai ter que ter uma atuação bastante efetiva, principalmente na liderança, no desenvolvimento da sua equipe, no acompanhamento das entregas, na comunicação do projeto. Por fim, tem outro grupo de processos chamado monitoramento e controle. Nesse PMBOK já tem definido 2 processos. Um que é monitorar e controlar o trabalho que está sendo desenvolvido, né? E o controle integrado de mudanças. Mais uma vez integração. A gente está falando de mudanças, que faz parte da integração, né? E o controle integrado de mudanças, ele é importante porque é onde, para todas as mudanças, tem que passar por esse processo. E nós vamos definir
Como nós vamos fazer isso? Lá no plano. Definindo como essas mudanças serão solicitadas, como elas serão controladas, como elas serão aprovadas. E, por fim, o último grupo de processo, que é o encerramento, onde também tem um processo de integração, que é encerrar o projeto, uma fase do projeto. Onde o gerente de projeto também tem como um grande papel dele encerrar de forma adequada o projeto, encerrando formalmente, consolidando toda a documentação, principalmente as lições aprendidas, né? Então, essa é outra atuação importante dentro do gerenciamento do projeto. Certo. E que envolve a integração e que envolve o nosso integrador daí, que é o gerente de projeto. O gerente de projetos, né, ele precisa, acredito eu, né, que seguir as boas práticas do PMI, né, que é quem, norteia o gerenciamento de projetos, né? E você falou de mudanças, e a gente sabe que isso muitas vezes gera uma confusão danada. Nossa, né? Ninguém gosta de mudança. Exatamente. Toda mudança é complicada, né? Então, mudar, mesmo que para melhor, às vezes a equipe sabe que é para melhor, né? Mas ainda assim é complicado gerenciar isso, levar isso. Mas e o PMI? O que o PMI fala sobre isso? Como que ele vê essa questão das mudanças? Bem, nós falamos antes que nesses grupos de processos, nos processos de integração, tem foco também na mudança. Mas o PMI, antes de tudo, é importante a gente entender, ele aborda 3 ciclos de gerenciamento de projeto, três ciclos de vida do projeto. Certo. Ele, logo no início do capítulo do PMBOK, ele fala sobre esses 3 ciclos de vida. Um deles é o diretivo, né? Que é onde você tem já um escopo definido, onde você já tem um custo, você vai planejar o projeto desde o início, mesmo que às vezes você não tem todas as informações no início do projeto, mas você já elabora um planejamento. Esse é o diretivo. O segundo, diretivo, ele chama de interativo e incremental. Certo. Que o projeto, o escopo já é definido por iterações, e esses ciclos podem ocorrer várias vezes dentro do projeto, não tem um tempo predefinido para ocorrer esses ciclos, mas ele pode ocorrer. E, nesse caso, as mudanças também elas são tratadas. Eu esqueci de falar que anteriormente, no preditivo, as mudanças existem. Apesar de você ter um planejamento bem detalhado desde o início, as mudanças vão acontecer, porque o projeto vai mudar, não tem como. Logo no início do projeto, nem sempre você tem todas as informações necessárias, e pode mudar uma parte interessada, e quando muda uma parte interessada, com certeza novos requisitos surgirão, outros requisitos deixarão de ser importantes no projeto, e isso vai causar mudanças, né? E, por fim, o último ciclo de vida de projeto, que é o adaptativo, que é o famoso método ágeis, né? Que são os projetos que têm uma característica diferente do preditivo, né? Do preditivo, e que as mudanças elas já fazem parte normal do projeto, é natural, comum, né? Já é natural da condução do projeto. E elas não precisam ser tão bem documentadas, formalizadas, como é no preditivo. Sim. E também no incremental, tá? Então, essa assim, vamos dizer assim, o foco que o PMBOK já alerta desde o início, mostrando que a importância da gestão de mudanças, da formalização no preditivo, também no incremental e no adaptativo, a essa natureza da mudança que já está inserida no processo dos métodos ágeis, né? Perfeito. E que agora, só um parênteses, na nova versão do PMBOK, na 6ª edição, já tem foco maior nos métodos ágeis. Tá? Certo. Continuando, mas Sueli, mudar é sempre ruim? As mudanças são sempre negativas? Não são, mas normalmente o ser humano, a gente é um pouco resistente à mudança. Tem alguém passando por algum processo de mudança, algum grande processo de mudança num projeto, ou até mesmo dentro da empresa? Comenta aí com a gente. Mas mudanças em projeto, infelizmente, vai acontecer. Não falo infelizmente, porque elas são necessárias. Lembra que eu falei do preditivo, que eu chamei de diretivo, mas é o preditivo, né, que é o ciclo de vida do projeto preditivo?
As mudanças, como eu disse, muitas vezes você tem já o escopo definido, tem o seu planejamento, você tem o seu orçamento bem definido, mas vai ter mudança, invariavelmente. A gente diz até o seguinte, o projeto começou, vai mudar. Tem até aquele jogo da Band News, em 20 minutos tudo pode mudar. E essa preocupação que hoje os gerentes têm de projeto tem uma certa resistência, e a única preocupação que a gente deve ter desde o início é planejar bem essas mudanças, né? Para que elas possam ocorrer de forma tranquila dentro do projeto, que estejam bem documentadas. Tá? Então, a mudança, ela não é negativa, Rodrigo. Ela pode ter certeza, é necessária muitas vezes no projeto. Tá? Então, por isso que nós estamos falando que desde o início, né, que é importante a gente não esquecer disso, que quando nós planejarmos, nós temos que definir esses procedimentos. Como nós vamos fazer essa gestão de mudanças no projeto? Como nós vamos controlar as mudanças? Uma mudança ela pode ser solicitada por qualquer pessoa dentro do projeto, e a gente tem que definir essa regra. Como é que vai ser registrado, documentado essa mudança? Nós vamos ter um registro de controle de mudança, que é importante, onde você vai estar relacionando todas as mudanças que foram solicitadas. Lembra que nós falamos no processo de controlar de forma integrada as mudanças? Pois bem, toda mudança, a partir do momento que ela é solicitada, tem que se avaliar o impacto dela e passar por esse processo. No controle, lá no planejamento, nós temos que definir se vai existir, por exemplo, um comitê de mudanças. Quem é que pode aprovar? O gerente de projeto, ele tem alguma alçada que ele pode aprovar? O patrocinador poderá aprovar? Ou então, em projetos muito complexos, eu já participei de vários projetos que tinham um comitê de mudanças. Qualquer mudança, principalmente que afetava o custo, né, e o prazo do projeto, tinha que passar por esse comitê. E isso fica definido lá no plano de gerenciamento de projetos, onde vão definir essas regras para que a gente possa ter esse controle dessas mudanças. E não deixar, principalmente, que aconteça uma implantação descontrolada dessas mudanças, o que faz realmente um projeto se tornar bastante crítico e, às vezes, ter um desgaste muito grande das partes envolvidas quando existe uma solicitação de mudança descontrolada no projeto. Tá? Então, essa é a preocupação que a gente deve ter desde o início, a hora que nós fazemos o planejamento do projeto. Tá? Sem dúvida. Tem algumas pessoas perguntando, Sueli, sobre as mudanças na 6ª edição, né? A gente ainda sabe pouco sobre isso, né? Mas a orientação, eu acredito, é que ser, para quem quer, por exemplo, estar em busca da certificação PMP, até que faça agora, na 5ª edição, porque não se sabe ainda tão bem o que vai vir na 6ª edição. Hoje já temos. Assim, já dá para saber? Não, já temos, sim, algumas informações. Então, vou falar sobre integração. Integração já tem um novo processo, que é com relação ao gerenciamento do conhecimento, tá? Mas não vou me aprofundar, porque acho que para quem está agora assistindo ou vai fazer o curso, está fazendo o curso de preparatório, né, para a certificação, não pense na 6ª edição ainda, Exatamente. Né? Que o que está previsto, até onde tenho a informação, somente ano que vem, até o final de março, não tem a data definida ainda, que vai mudar a prova para a 6ª edição. Né? Então, pode ficar tranquilo, pode até no começo do ano que vem, vai aproveitar a 5ª edição. Eles vão lançar agora, até setembro. Né? A hora de certificar é agora, então. A certificação para quem quer fazer na 5ª edição, porque sempre tem, e pelo que eu já vi da 6ª edição, tem umas mudanças interessantes, boas até, mas que pode confundir em relação a quem está fazendo a 5ª edição. Aí teria que fazer um curso, né, para nivelar o conhecimento em relação à nova edição. Maravilha. Tá? E Sueli, qual deve ser a atuação do gerente de projetos em relação à mudança? Bom, vamos repetir algumas coisas que eu já falei, né, mas é importante. Bom, primeira coisa, quando você recebe uma solicitação de mudança, que, aliás, pode ser assim, você passou pelo cliente no corredor e o cliente já pode pedir uma mudança, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer é verificar se ela realmente é necessária. Será que essa mudança... E nós temos que ver isso de que forma? Vendo de uma forma proativa para que a gente possa eliminar. Porque o ideal é que a gente não tenha mudança. Apesar de a gente saber que ela nem sempre é negativa, mas é importante ser
verificar, apresentar e ter os argumentos para convencer o solicitante, né, de que aquela mudança não será necessário implementá-la. A outra coisa, a partir do momento que a mudança é necessária, tem que documentá-la. Tá? Mesmo que você seja solicitado para um e-mail, crie um padrão. Lá no plano de gerenciamento de projeto, define como você vai fazer o controle disso. Tem vários templates sobre como você documentar uma mudança, né? Então, você prepara esse documento, registra ele e reúne a equipe que vai ser envolvida para avaliar o impacto dessa mudança, analisando onde o projeto será afetado, quais os documentos serão afetados. Invariavelmente, uma mudança, geralmente, ou de escopo de prazo, o plano de projeto será afetado, mas outros documentos também. E o gerente de projeto ele tem que estar preocupado com isso. Ele mesmo, não necessariamente ele fazer esse controle. Ele pode designar alguém, né, que fique responsável por fazer esse controle. Por exemplo, eu já participei de escritório de projetos dedicado a um projeto, por exemplo, de uma construção de uma plataforma, e que nós tínhamos na equipe uma pessoa responsável pelo gerenciamento da mudança. Então, antes de tudo, claro, passava pelo gerente de projetos para ele realmente identificar e negociar com o cliente se aquela mudança era realmente necessária. E muitas vezes a mudança é necessária, mas o impacto dela é tão grande que ela é adiada. Sim. Ela é passada para um outro momento, Nossa. Às vezes para uma outra fase do projeto, uma outra versão, enfim. Mas aí depois, a partir do momento que esse gerente de projeto ele diz a mudança realmente é necessária, essa pessoa responsável, ela preparava a solicitação e identificava e envolvia todas as áreas. Então, tinha as diversas disciplinas da engenharia que eram envolvidas para identificar e avaliar o impacto disso no projeto. Tá? Tem isso, avaliar o impacto. Avaliar o impacto, antes de qualquer coisa. Principalmente no caso da plataforma, estava tratando com o cliente, então o impacto poderia ter um impacto no custo. Né? Acontece muito de ter mudança e avaliar o impacto depois? E já vi isso acontecer. Né? E aí tem uma outra história. Né? Aí pode ser problemático. Né? E às vezes tem a urgência da mudança, ela é implementada, porque muitas vezes, se você não implementá-la, você não dá prosseguimento ao do projeto. Por isso que é importante, se a gente conseguir se antecipar, né? Às vezes a gente não tem essa bolinha de cristal, mas identificar uma mudança logo assim que você imagina que ela possa acontecer, para você também fazer um trabalho proativo. Porque senão você chega na hora, em cima do laço, e você tem que implementá-lo antes de avaliar o impacto. Piemar ainda não fala de fé no PMBOK, né? Não, nem bola de cristal, nem mágico. Às vezes você precisa ser mágico também para resolver determinadas questões, né? Tem as boas práticas lá, mas nem sempre tudo a gente tem resposta imediata, né? Maravilha. Bom, Sueli, muitas perguntas aqui. Então vamos lá. O pessoal está colocando... Já vamos começar aqui a fazer algumas perguntas. Bom, a Ivânia está comentando o seguinte, olha, para mim a área de integração é uma das mais importantes para o gerente de projetos dominar, né? O restante a gente usa ferramentas e tudo mais, mas é isso mesmo? Eu concordo plenamente com você, Ivânia, concordo. É aquilo que a gente falou, o gerente de projeto, ele é um integrador, tá? Então, ela é muito o processo ser rapidamente sobre eles, né? Ele está sob a responsabilidade do gerador. Tá? O Felipe faz um comentário aqui, eu estou deduzindo que o Felipe é da área de TI, depois você pode até confirmar, tá? Oi, Felipe. Olha, mudança é ótimo, é uma oportunidade de vender mais desenvolvimento para o cliente. Você acha, Felipe? Bom, às vezes sim, né? Claro. Você tem que fazer um novo orçamento, acho ótimo às vezes, né? Então, se ela for... Pode ser até uma mudança para menos, ou não? Tem, com certeza. Você já viu redução de escopo? Sim, né? Às vezes você apresenta um orçamento tão caro e o gerente, não, o cliente não quero não, vamos reduzir o escopo. Maravilha. Olha, a Jurema, depois você diz pra gente de onde você é, tá, Jurema? Oi, Jurema. Você pode falar um pouco mais sobre como tratar as mudanças no gerenciamento ágil? Olha, a mudança no gerenciamento ágil, faz parte do processo.
as mudanças elas ocorrem naturalmente. Por quê? O Product Owner, que é uma pessoa chamada PO, né, que faz parte da equipe ágil, ele está junto com a equipe de desenvolvimento. Ele definiu as histórias, os requisitos dele, mas à medida que eles começam a desenvolver, ele vai solicitando as mudanças estão implementadas ali junto com ele. Então, não existe, muitas vezes, que algumas pessoas chamam de burocracia, mas eu não entendo como burocracia, num projeto, como nós falamos no preditivo, onde você tem um escopo e um planejamento bem definido, e onde essas mudanças precisam ser bem documentadas, que no ágil está o Product Owner ali. Ele solicita e essas mudanças são feitas normalmente fazendo parte do processo. Eu já participei de um projeto ágil e que as mudanças aconteciam a todo instante, porque o Product Owner, que era até uma pessoa conhecida, ela estava ao lado dos desenvolvedores, e ela olhava, sentava do lado deles e discutia, não, então vamos mudar isso, não vamos fazer isso agora, não, altera assim, coloca mais essa informação, e eles já faziam automaticamente, sem a documentação formal, como é preciso no preditivo, tá? A Jurema é de Salvador. Oi, Salvador. Oi, Jurema, conheço a sua cidade, gosto muito. Vou fazer aqui uma pergunta interessante. E quando a mudança é a mudança do gerente de projeto? Eu já vi isso acontecer. Eu participei de um projeto e, pois é, mudaram 3 vezes o gerente de projeto por parte do cliente. Tá? E o que aconteceu? Mudava sim. E aí, quem assume a gestão, na verdade, assim, essa situação foi um pouco atípica, né? Porque era o cliente que tinha o gerente de projeto por parte dele e tinha, dentro da empresa que estava executando o projeto, o gerente de projeto. No caso, era a mudança lá do cliente. Então, aí mudou o gerente de projeto do cliente, ele vinha com novas ideias, inclusive na própria condução do projeto, na elaboração dos planos, nós fizemos todos os planos num único documento, nos planos auxiliares, e ele depois vinha e mudava, depois o terceiro resolveu desmembrar novamente, então é muito comum. E isso atrasa a entrega do projeto? Não deveria, né? Então, por exemplo, se for no caso do gerente de projeto que está conduzindo realmente por parte no exemplo que eu dei, por parte do próprio fornecedor, né? O gerente que vai assumir esse projeto, ele tem que entender tudo o que está acontecendo desde o início, se isso estiver bem documentado. Se não estiver bem documentado, coitado desse novo gerente, né? Ele pode impactar o projeto, não deveria, tá? São situações atípicas e que a gente sabe que, infelizmente, podem acontecer. O ideal é que ele tenha, por isso que muitas vezes a pessoa fala, é uma série de documentos, é muita formalização. Eu digo sempre para os meus alunos, a gente tem que deixar o mais claro possível, registrado da melhor forma possível, porque em 20 minutos tudo pode mudar. E se mudar, até as pessoas, mesmo você como gerente de projeto, você tem uma missa no projeto, mas uma pessoa, por exemplo, que fez uma estimativa de custo para você, que participou um membro da equipe, e que mudou, que saiu do projeto, e alguém te questiona o porquê que tem essa atividade, tem a duração de X dias, e você não tem documentado. Precisa ter. E você precisa ter. E para qualquer tipo de mudança, você, mais do que nunca, você precisa ter essa documentação. Maravilha. Olha, a Ivânia está dizendo aqui de novo que está passando pela maior mudança da vida dela. Nossa. A Fernanda está dizendo que a única certeza num projeto é que vai ter mudança. Com certeza. Com certeza. Essa é a certeza. Normalmente, projeto, a gente diz, projeto cheio de riscos relacionados aos riscos. Mas a gente pode dizer que uma certeza é que vai mudar. Não tem como, vai mudar. Então, quem não gosta de mudança, não se torna gerente de projeto. Que tem que aprender a lidar com isso, né? Com todos os percalços de uma mudança. Olha, o José, ele é de Pindamonhangaba, está dizendo aqui, excelente esse webinar. As mudanças quase sempre estão relacionadas a um escopo mal definido. Com certeza. Os requisitos... É isso mesmo. Uma delas, né? Tem outras, mas requisitos que não foram bem coletados, né? Licitados, com certeza. Então, o requisito é a base do escopo do projeto, tanto do produto quanto do projeto. E se não for bem definido, com certeza é uma fonte muito grande de mudança. Pode ter certeza. Olha, o nosso amigo Vitor, que está direto do Paraguai aí com a gente, está dizendo que na área da
as mudanças são muito comuns. Construção civil, Vitor? Construção civil? Responde para a gente aí, Vitor. A Patrícia está... Deixa eu ver aqui, não perdi aqui a pergunta dela. O Felipe, olha, como é a relação do gerente de mudanças com o gerente de projetos? Quem define as prioridades? Com certeza. O gerente de mudanças, quando você define esse papel, essa responsabilidade do projeto, ela foi definida pelo gerente de projetos. Então, a prioridade, primeiro que tem um procedimento que foi definido, né? Como nós vamos priorizar as mudanças? E vai depender como a gente definiu esse procedimento. Vai ter um grupo, um comitê que vai julgar essas mudanças e definir o que é prioritário? Senão, é o gerente do projeto. É ele que vai definir, se tiver um cliente, junto com o cliente, junto com o comitê, aquilo que vai ser implementado primeiro. Tá? Porque tem mudanças que são urgentes, tem outras que não, e que a gente pode avaliar o momento para implementá-la no projeto. Perfeito. Achei que a pergunta da Patrícia, ela está perguntando quando que é a data limite ainda para poder fazer o exame do PMP com a quinta, que é mais ou menos pelo mês de março, ainda não tem uma data certa. Não temos uma data certa. É o que eles falam do primeiro trimestre. E o conselho é que quem está ali no processo de certificação PMP, quem está pensando nisso, é que faça logo agora. Esse é o ideal. Que a gente já tem todo um domínio sobre o conhecimento da quinta edição. Quando muda... Eu, quando fiz a minha certificação em 2005, eu fiz no final mesmo da mudança para a quarta edição. Ainda fiz na terceira. E foi a melhor coisa que eu fiz, né? Porque a mudança aí foi grande, aí você tem que estudar novamente, procurar entender, ler o Ibope para ver quais são as diferenças. Mesmo que você faça, a gente sempre faz um curso, né, mostrando fazendo essa ponte, mas e não deixa muito para o final, não, tá? Porque, dependendo da localidade, às vezes você tem dificuldade de agendar a data que você deseja, o horário que você deseja para fazer certificação. Porque nós, brasileiros, a gente gosta de deixar tudo para a última hora, né? Então, acontece muitas vezes. Maravilha. Bacana é que esse nosso bate-papo, comentaram isso ontem também, né? Serve tanto para quem está ali em começo de carreira, né? Quem está começando a estudar o guia PMBOK, ou para quem já tem mais experiência no gerenciamento de projetos, e para quem está tentando fazer aí, quem está em busca da certificação PMP. Olha, o Matheus está perguntando aqui, perdão, agora já é o Cícero. Tem que haver processo formal para qualquer mudança, pois atuei num projeto onde o cliente começou a solicitar muitas alterações pequeas, sem formalização, e no final gerou prejuízo no projeto. É verdade, Cícero, você tem toda a razão. Por isso que é importante, lá no planejamento, nós já definimos um modelo, um formulário para formalizar essa solicitação de mudança. Você sabe que eu fui responsável por um PMO numa área de TI, e o que acontecia? As mudanças surgiam assim. O cliente, o usuário passava, solicitava mudança e o analista ia implementando essas mudanças. Aí, sem controle nenhum. Isso era um problema muito sério. Às vezes ele pedia uma coluninha, só um campozinho na tela, e isso causava um transtorno muito. Então, nós definimos um formulário para solicitar. Reduziu em muito a solicitação de mudança. A partir do momento que você formaliza, você pode ter certeza que isso também vai reduzir o número de solicitações. Tá? Maravilha, Cícero. Agora achei a pergunta do Matheus aqui. Como gerir as mudanças quanto ao alinhamento das áreas, para que não afete o cronograma e também não gere estresse nas pessoas? Você vai repetir, desculpa. Repito. Olha, como gerir as mudanças quanto ao alinhamento das áreas, né? Para que não afete o cronograma e também não gere estresse nas pessoas. Talvez... As áreas de conhecimento... As áreas do conhecimento, as áreas da empresa, né? Os setores da empresa, talvez? Pode ser, né? As áreas envolvidas no projeto. Em relação aos setores da empresa, as áreas da empresa envolvidas no projeto. Isso, quando você tem um projeto, principalmente, aí a gente vai falar, vai ter que explorar um pouco mais, porque às vezes o projeto está numa estrutura funcional, e onde você tem recursos de outras áreas, né? E outras áreas podem afetar a alocação de recursos, afeta no cronograma. Eu não sei se você está falando sobre isso. Esta é a função do gerente de projeto. Ele tem que ficar atento a garantir toda essa integração de tudo que está sendo desenvolvido. Pessoas que envolvem partes interessadas, né? Os recursos, de modo geral, que serão utilizados.
ele tem que estar integrando tudo isso, acompanhando e olhando. Por isso que a gente falou da visão integradora, né? Que ele é o que tem enfoque e tem condição de ter a visão do todo, tudo que pode afetar o projeto e conduzir isso da melhor forma possível. Não sei se eu atendi ao que você perguntou. Mas... Maravilha. Olha, o Jorge Otávio está dizendo que, na minha opinião, quando as mudanças são gerenciadas, documentadas e devidamente aprovadas, não geram estresse e são naturais em qualquer projeto. É verdade. Gera algum, é não? verdade. Nenhum estresse? Não, se você tiver procedimentos bem definidos, bem claros, papéis e responsabilidades bem definidos, não vai gerar estresse. Se as pessoas que estiverem participando entenderem esse processo, que você tem que avaliar, documentar, avaliar o impacto, apresentar esse impacto para as partes interessadas, não dá. A gente fala assim, um projeto, as linhas de base pode ter um projeto, porque quem nunca ouviu falar na linha de base, aqui a gente não tem tempo nem para explicar, mas um cronograma, né? Eu tenho lá congelado meu cronograma quando eu terminei meu planejamento. Então, agora eu tenho mudanças que foram solicitadas, e essas mudanças vão impactar essa minha linha de base, e vão, teoricamente, atrasar aquela entrega que estava prevista, né? Então, se você negociar, aprovar isso, demonstrar, ter argumentos para o seu cliente, para o seu patrocinador, daquela mudança, o quanto ela vai impactar aquela linha de base, você tem que obter uma nova linha de base, obter a autorização dessa nova linha de base, e seu projeto não vai estar atrasado. Então, isso tudo, as pessoas envolvidas precisam ter ciência de como nós vamos fazer e da importância de fazer isso de uma forma bem gerenciada, com tranquilidade, para que o projeto termine com sucesso, sem muito estresse, né? Maravilha, Sueli. A gente está chegando ao final aqui do nosso bate-papo, tá? Vou ler aqui as últimas perguntas. O Adriano está perguntando, principalmente no custo, como deve ser negociada? Bom, se ela impacta, você vai negociar com o seu patrocinador, com o seu cliente, né? Você tem todos os argumentos, você fez uma análise de impacto e você vai demonstrar para ele o impacto em termos de custo e em termos de prazo. É negociação, que é uma outra habilidade que o gerente de projeto tem que ter. Ele tem que negociar e ter argumentos. Esses argumentos é uma base que você consiga demonstrar para ele e no caso, por exemplo, de um projeto, é negociação e informação para você poder apresentar. Tá? Maravilha. Isso é normal que acontece. Toda mudança, geralmente é assim. O patrocinador pede uma mudança, ele acha que não tem impacto nenhum. Não, isso algum impacto vai ter, né? Então, quando você fala com ele, olha, vamos avaliar o impacto e vamos apresentar para você o impacto. Ele pode, às vezes, até questionar, mas se você tiver argumentos, tiver uma base documental ali, do que aquela mudança realmente está causando, é mais fácil de você negociar, né? Obrigada. Bom, pessoal, muito obrigado, tá, por vocês terem acompanhado com a gente aí, ó. Felipe, parabéns, Sueli. Obrigada, muito obrigado Felipe. por vocês terem acompanhado com a gente mais um evento dessa série especial de conhecimento sobre as 10 áreas do PMBOK, né? Tá bom? Um grande abraço a todos, Sueli. Um abraço. Muito obrigado. Obrigada muito obrigado a todos. mesmo. Qualquer coisa, manda notícias. Tem meu e-mail, acho que está lá disponível, tá lá né? também. Da Project Lab. Tá? Um grande abraço, pessoal. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.